Baruch Adonai Hamevorah Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachal Banu Mikol Amin Venatan Lanu et Torato. Então, Shabbat Shalom para todos, que o Eterno os abençoe, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, que o Eterno venha alcançar a sua casa, que Ele venha acender uma luz na sua família, e que através desse ensinamento, você venha crescer espiritualmente, e venha crescer em graça e em sabedoria, amém? Então, Parashá Matot, nós vamos passar pelos livros de Bemidbar, que é Número, Matitiahu, Mateus, 1 Coríntios, 1 Timóteo e mais alguns livros que nós vamos ver. Eu quero ser breve, eu não quero demorar muito, garanto que vocês que até mais ou menos umas 10 horas nós já saímos daqui, amém? Ó, o povo está animado hoje. Mas eu quero ser simples e objetivo, que o Eterno venha nos instruir e abençoar a cada um, que o Ruach HaKodesh, que nos convence do pecado e da justiça, venha trabalhar em nossa vida, para que possamos assim fazer a vontade do Eterno, amém? Primeiro versículo, que é o versículo chave da Parashá, que nós lemos, é Bemidbar 30, verso 1 e 2, diz assim: E Moshe falou aos cabeças das tribos, concernente aos filhos de Israel, dizendo: É isso, e isso é o que Hashem, Adonai, ordenou. Se o homem jurar um voto a Hashem, ou obrigar-se formalmente por meio de um juramento, ele não quebrará a sua palavra, ele fará segundo tudo o que procedeu de sua boca. Amém? O Eterno está nos ensinando aqui o seguinte: primeiramente, ele chama os cabeças das tribos. Matot significa tribos, e ele chama os líderes. Cabeças significam líderes das tribos. A esses líderes, ele chama e diz assim: olha, o Eterno ordenou a vocês que quando fizerem um voto, vocês não tardem a cumprir. Se fizerem um voto formalmente, vocês cumpram esse voto, não quebre a sua palavra. Olha que maravilha. Nós estamos vivendo um mundo onde a palavra do homem não tem valor. Vocês concordam comigo? Antigamente dizia assim, que existia um tempo que o que valia do homem era o bigode. Vocês lembram disso? Era o bigode. Fio do bigode, é isso, né? Fio do bigode. Por quê? A palavra do homem, ela tinha um valor. Se o homem falasse para você, se algum indivíduo falasse para você: olha, tal dia eu vou trazer tal quantia para você, para quitar essa dívida que eu tenho com você, você poderia ficar tranquilo. O homem fazia questão de. Hoje, em contrapartida, você tem promissória, boleto, contrato, advogado, juiz, promotor. Você tem tudo quanto é coisa para fazer o homem cumprir a palavra, e muitas vezes ele não cumpre. É ou não é? Não é assim que nós vamos vivendo hoje? Infelizmente, vivemos um dia em que a palavra do homem, ela perdeu completamente o sentido, perdeu completamente o seu valor. Mas olha só, o Eterno aqui nesse momento chama os líderes das tribos, os principais de Israel, falando, instruindo ele quanto a sua palavra, o poder do seu voto, a responsabilidade que ele deve ter com o seu voto perante o Eterno. Se ele jurasse, ele tinha que cumprir. Se ele fizesse um voto, ele tinha que cumprir aquele voto, e não deixar de cumprir o voto. É interessante porque você, quando pensa em líderes, em príncipes de Israel, você nunca imagina que um príncipe, né, de Israel poderia quebrar uma palavra, não é verdade? Mas se eu disser que você é um príncipe de Israel, amém?
se eu disser que você é um líder, é um príncipe de Israel perante o Eterno, você vai acreditar? O Eterno começa falando para os líderes aqui, e nós, a mensagem que vem até nós, é que o Eterno está dizendo para você, para mim, que nós somos os líderes na nossa casa. Nós somos os líderes na onde nós congregamos. Nós somos os líderes no nosso casamento, com os nossos filhos. Nós somos os líderes lá fora, onde nós vivemos, onde nós somos testemunhas de Yeshua, onde nós somos testemunhas como servos do Eterno. Nós somos líderes também. E aí a nós ele está dizendo, olha, se você fizer um voto, cumpra. Se você um dia levantou, teve uma atitude de caminhar na direção do Eterno, e fez até chuvar, e mudou de atitude, e como se diz, abraçou a Torá do Eterno, desceu as águas, morreu ali, fazendo com que morresse ali a velha criatura, e nascendo uma nova criatura, aí você fez um voto com o Eterno, e ele chama atenção perante esse voto, e é nisso que eu quero falar, começar falando dessa paraxá hoje, amém? O voto que nós fizemos é tão grave, de tanto valor perante o Eterno, ele tem tanta força, tanto poder, que ele nos avalia, é uma palavra, é um juramento que nós fazemos diante do Eterno. E hoje, o que nós mais vemos, é que as pessoas simplesmente abandonaram, não entenderam o voto que eles fizeram. A cada um de nós, muitas vezes, nós esquecemos simplesmente. Eu vivo na graça. Eu vivo na graça, eu não preciso mais. Jesus me perdoou. Jesus me comprou. Então, mas e aí? Então, os mandamentos, acabou. O que o Eterno falou aqui, que ele está dizendo, sobre o nosso voto, que nós fizemos lá atrás, que nós aceitamos, reconhecemos Yeshua, porque quando nós reconhecemos Yeshua como nosso Salvador, automaticamente nós reconhecemos que estamos servindo ao Eterno. E se nós servimos o Eterno, nós servimos as ordenanças, aos mandamentos, a sua Torá. Amém? E aí de repente você ouça falar, não, estou na graça. Estou na graça. Hoje eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre, certo? Eu sou livre para errar, porque só não fala assim, né? Mas é isso que quer dizer. Concorda comigo? Eu sou livre para errar, porque Jesus me perdoou. Eu vou usar uma frase aqui. O Rocha gosta de usar ela. Deus, quando olha para mim, ele vê Jesus. Poderia ser, né? Deveria ser. Ele deveria ver Jesus mesmo nas nossas atitudes. É ou não é? O Eterno, quando olhasse para nós, ele tinha que ver Yeshua nas nossas atitudes, no zelo com a Torá, no zelo com o amor ao próximo, no zelo com o mostrar para a humanidade o amor de Deus, o zelo em trazer o reino de Deus para a terra. O Eterno deveria ver em nós mesmo Yeshua. E nós não deveríamos usar Yeshua apenas como algo para esconder a nossa falha. Vocês estão me entendendo? Yeshua não está aqui para esconder a sua falha. Yeshua não está aqui apenas, simplesmente, para que você se esconda através do sacrifício dele e você possa viver a vida do jeito que você quer. Nós temos responsabilidades diante do sangue de Yeshua. É isso que a palavra nos ensina. O nosso voto perante o Eterno, que nós fizemos um dia, é nisso que eu quero chamar a sua atenção. O voto que nós fizemos diante do Eterno, de sermos enxertados em Israel, de sermos enxertados na oliveira, porque outrora nós estamos distantes, é assim que Paulo fala, estávamos distantes de Israel, das suas promessas, distante do Eterno, nós não conhecíamos o Eterno, não conhecíamos esse Deus,
nós ouvimos falar do Eterno, assim como Iov, como Jó, ouvimos falar do Eterno. Todos, a humanidade inteira já ouviu falar do Eterno, mas estávamos distantes do Eterno. Mas quando nós reconhecemos, quando nós convertemos ao Eterno, através do sangue do Mashiach Yeshua, nós fizemos um voto. Um voto de santidade, um voto de mudança, um voto de ser testemunha do amor de Deus. E o Eterno aqui chama a nossa atenção: você é um líder, na sua casa você é um líder. Como você está apregoando o voto que você fez com o Eterno na sua casa? Como eu estou apregoando o voto na minha casa? Será que o meu filho tem olhado para mim e tem visto Yeshua no voto que eu fiz? Vocês estão me entendendo? O voto que o Eterno está dizendo aqui não é somente um voto, que também é errado, da pessoa vai, pega um envelope, faz um voto de fazer uma oferta. Isso é um voto. Isso é um voto. E o Eterno é rígido nisso. Se você fizer um voto, cumpra. Mas eu quero chamar a sua atenção que o voto que nós fizemos diante de Yeshua, de aceitar o sacrifício de Yeshua, de reconhecer, não de aceitar, porque nós não temos que aceitar nada. Yeshua fez, independente da gente aceitar ou não. Foi um sacrifício pleno, perfeito. O que nós temos é reconhecer que somos pecadores e que nós precisamos do sangue do Mashiach para que possamos ter a vida eterna. Amém? Será que nós estamos cumprindo esse voto de maneira correta? Nós não somos obrigados. Ninguém aqui é obrigado a fazer esse voto. Ninguém foi obrigado a reconhecer. Ninguém foi obrigado a estar aqui hoje, sentado ouvindo a palavra, querendo uma mudança. Porque se você está sentado aqui, ouvindo a palavra, porque você quer uma mudança, você quer melhorar, você quer evoluir. Como eu disse aqui, a lei, os mandamentos, a Torá, é para que nós possamos evoluir quanto a pessoas, quanto a humanidade, para que a gente tenha qualidade de vida. Porque da mesma forma que o pecado traz coisas ruins para a nossa vida, traz escravidão, traz a morte, o cumprimento da mitzvah, do mandamento, ele traz vida, ele traz bênção. E é o que diz Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 1. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, atentamente, e cumprires todos os mandamentos que hoje te ordeno, todas as bênçãos serão sobre a sua vida. Então nós começamos essa paraxá nos alertando, o Eterno nos alertando sobre o voto que nós fizemos. Eu estou encurtando aqui porque você já aprendeu um pouco sobre voto. Eu quero pegar uma outra vertente de voto, de um voto eterno que você fez, que eu fiz. Será que nossas atitudes elas estão realmente de acordo com esse voto diante do Eterno? Eu fico me perguntando, será que eu estou cumprindo esse voto certo? Será que as pessoas têm visto eu como líder, na onde eu vou? Agora eu não estou dizendo eclesiasticamente falando, mas como líder, como um servo, como uma testemunha, será que eu tenho apregoado coisas boas? Ou as pessoas têm olhado para mim e falado assim, vixe, ser crente igual ele é o que mais tem. Antigamente falar que você era crente era algo respeitoso. Eu vivi uma fase dessa, quando eu conheci o Eterno, Yeshua através do Eterno, ser crente era uma dádiva. Hoje, se você chegar no comércio e dizer, sou crente, é melhor você não falar, muitas vezes, de tanta coisa errada que o povo de Deus já fez, que se diz de Deus, né, porque... Amém, igreja? Mas o Eterno está chamando a atenção, olha o seu voto. Olha para o seu voto. Cumpra o seu voto, você não é obrigado. Mas se você cumprir, não quebre a sua palavra. Faça tudo segundo o que procedeu da sua boca. Ah, Senhor,
Eu reconheço que Yeshua é o meu Salvador. Então eu vou descer as águas do batismo, porque o velho homem vai morrer. E eu quero nascer um novo homem. Um homem com atitudes segundo a sua Torá. Amém? Porque a Torá é vida. Olha só, voto vem da palavra neder. É feito durante um período de necessidade, buscando-se a intervenção divina ou como forma de agradecimento a Deus. Então, às vezes a pessoa faz um voto na emoção, certo? Ela quis, fez um voto. Ela precisou de uma coisa, fez um voto. No caso que a gente está falando sobre salvação, ela veio, ficou emocionada, fez um voto, desceu as águas do batismo. Nós vamos ter um batismo agora, não vamos? Dia 15, é isso? Dia 15 nós vamos ter um batismo. A pessoa vai e desce as águas do batismo, sai das águas do batismo e não entendeu o batismo. Qual o voto? O voto que ela fez. E não só no batismo. Quando você faz um voto com o Eterno, você dá a sua palavra de mudança. A sua palavra que você vai cumprir o que você votou. Cumpra. Eu comecei falando sobre salvação, porque é algo que as pessoas não falam. As pessoas hoje não se pregam sobre salvação. E a salvação é algo muito importante. É o mais importante. Como se diz, a principal coisa que nós servimos o Eterno é a salvação. Depois vem a gratidão. Amém? Então, quando nós fizemos o voto, seja ele por agradecimento ou por necessidade, nós possamos cumprir esse voto. Olha só. Quando tu jurares um voto para Hashem, teu Elohim, Deus, não demore em cumpri-lo, pois Adonai, teu Elohim, certamente o requererá de ti, e isso te seria pecado. Mas se tu te absteres de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Aqui nós estamos falando de um voto de compromisso. Você não é obrigado. Mas se você fizer um voto, cumpra o seu voto. Muitas pessoas não entendem que o voto é pecado. Eu estou falando agora de um voto, por exemplo, você fez um voto do Eterno em trazer uma oferta. Você não é obrigado. Mas se você fizer, cumpra o seu voto. Amém? Vocês estão me entendendo? Agora olha o que Yeshua fala a respeito do voto. Olha só. Matitiarro 5,33. Outra vez ouviste o que foi dito por aquele dos tempos antigos. Yeshua falando. Não jurarás falsamente, mas executarás a Hashem teus juramentos. E eu, portanto, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelos chamais céus, porque é o trono de Hashem, de Adonai, nem pela terra, pois é a estrada de seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do temível rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo branco ou preto. Aqui Yeshua está dizendo sobre outro voto, sobre o voto de nós fazermos um compromisso e jurar por Deus ou jurar pelo templo. Não faça isso, é melhor você não fazer, porque o poder não está na nossa mão. Aqui ele está falando assim, você não tem poder para nem mudar o seu cabelo de branco para preto. Em Gálatas, se não me engano, fala assim que nós somos como uma neblina. Hoje nós existimos e amanhã não existimos mais. Por isso o voto é tão sério. Mas se você fizer um voto, cumpra. Se você votar ao Eterno, fez uma promessa ao Eterno, cumpra. Ah, Cleito, mas está falando assim que então eu não devo fazer o voto. Então e o voto de salvação que eu fiz? Você fez um voto de salvação. Então cumpra o seu voto de salvação. Busque com toda a sua vida. Busque com toda a sua força.
Busque mudança de vida. Busque todos os dias. Abandone o pecado. Abandone aquilo que te escraviza. E cumpra o seu voto. Uma coisa está ligada na outra. Uma coisa não desfaz a outra. Mais uma vez sobre voto. E se a mulher tiver um marido, quando ela jurar ou proferir alguma coisa precipitada de seus lábios, pelo qual ela refreou seu ser, e seu marido ouvir isso e mantiver paz com ela, e no dia que ele ouvir isto, então o seu voto permanecerá, e seu acordo pelo qual ela refreou seu ser, permanecerá. Mas se o seu marido desaprovar isso no dia em que isto ele ouvir, então ele invalida seu voto com que ela jurou. E aquilo que ela se precipitou com os seus lábios, por meio do qual ela refreou seu ser, será de nenhum efeito, e Hashem lhe perdoará. Aqui o Eterno está dizendo assim, ó, se a esposa, antes ele falou, um versículo antes ele falou sobre uma jovem, que se o seu pai ouvir, ele tem 24 horas, se ele ouvir o voto, ele tem 24 horas para anular esse voto. Por quê? Porque a menina está debaixo da autoridade do pai. Aqui o Eterno está dizendo assim, ó, se a mulher, uma esposa, que tem um marido, ela fez um voto, talvez ela fez sem pensar, mas o seu marido, quando ouvir, se ele estiver em paz, se ele deixar com que ela cumpra esse voto, amém, pode cumprir o voto. Mas se dentro dessas 24 horas que ele ouviu o voto, ele disser não, ela não deve cumprir o voto, ela está livre. O que isso quer dizer? O Eterno está dizendo, mais uma vez, sobre autoridade, sobre liderança, que o homem tem sobre a mulher. A responsabilidade que o homem tem sobre a mulher. O Eterno está dizendo assim, o homem, que é o cabeça, ele tem essa autoridade para anular esse voto. Porque o voto entre um casal, ele tem que ser feito de comum acordo. Se o homem não aceitou o voto, não faça. Não faça. A mulher está livre do voto. Amém? Cleito, mas como é que é isso? Nós não somos iguais? Não. Sim e não. Somos um. Deixarás o homem a casa de seus pais e unirá a sua esposa e serão uma só carne. Isso é o que o Eterno disse. Mas hierarquicamente, cada um tem o seu lugar. Somos iguais, porém hierarquicamente diferentes. Cada um tem o seu papel. O homem é responsável pela esposa. E a esposa é submissa ao seu marido. A filha é submissa ao seu pai. O homem é submisso ao Eterno, a Cristo. Vocês estão entendendo? Então, aqui, como no começo, que o Eterno manda chamar os líderes da congregação, os líderes de Israel, o Eterno está falando sobre liderança, sobre hierarquia, que nós temos que nos atentar a cada dia. E hoje, estamos vivendo numa quebra de valores. Tudo é politicamente correto. O correto não é o homem governar a casa. O correto é que tudo é igual. Tanto a mulher manda quanto o homem manda. E eu quero dizer para vocês que cada um tem o seu papel. Cada um na sua casa tem o seu papel. Tanto o homem, na sua autoridade, quanto a mulher. Amém? Quando no casamento as coisas estão distorcidas, quando a mulher quer ultrapassar o homem, ou o homem não pratica a sua responsabilidade de marido, o casamento não vai bem. O casamento vai desandar em algum ponto. Porque vai chegar um ponto onde que as coisas vão dar errado. Cada um tem o seu papel, isso é bíblico. É a palavra de Deus falando, não sou eu. Amém? Princípios de obediência, olha só. A Torá nos ensina a importância da hierarquia para a hierarquia. Para Hashem, o homem se torna espiritualmente responsável pela sua mulher. Há hierarquia ao mesmo tempo que há igualdade.
nós somos iguais, mas hierarquicamente somos diferentes. Aqui na congregação todos nós somos iguais, porém, somos um, porém, hierarquicamente o Rosh está acima de nós, e Cristo está, Yeshua está acima do Rosh, e os pastores, presbíteros, e diáconos, e obreiros, e assim por diante. Vocês estão entendendo? Hierarquicamente nós temos que nos submeter às autoridades. E até um voto, quando você faz, você precisa reconhecer isso. Sabe um voto muito importante que nós fazemos e não entendemos? A maioria, quando você está no altar que você vai se casar, diante do, talvez você casou numa igreja católica, diante do padre, do pastor, do rabino, você faz um juramento, você faz um pacto, você faz um voto diante de Deus, do Eterno, você dá a sua palavra ali, diante do Eterno, você fez um voto de amar, de respeitar, de cuidar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na beleza e na feiura. Ô, Cleiton, eu não lembro não. Não? Mas na saúde e na doença entra isso aí, viu? Hã? Entra também, não é? Aí a pessoa vai e faz um juramento, faz um voto. E é o mesmo voto que você fez perante, quando você reconheceu Yeshua. Você faz um voto de permanecer até que a morte o separe. Só que aí passa o tempo, o homem ou a mulher fala assim, peraí, eu acho que eu não vou dar conta de cumprir esse voto. Esse voto está pesado demais. É um voto. Casamento é um voto que você faz perante o Eterno. Você está jurando ali perante o Eterno, ela vai ser a única na minha vida. Eu fiz isso, só que eu falei com todas as palavras, diante do Eterno, só eu e o Eterno. Falei, Eterno, essa vai ser a única na minha vida. E eu tenho certeza que o Eterno reconheceu e abençoou. Só que muitas vezes a nossa sociedade, ela nos ensina ao contrário. Ela ensina que você pode casar e pode largar, que você pode se juntar e pode arrumar outro depois. Aí você poderia falar assim para mim, Cleiton, mas nós estamos numa visão judaica. Numa visão judaica existe o guete. Para quem não sabe, o guete é a carta de divórcio. Vai estudar sobre o guete? Cleiton, você estudou? Eu estudei, lógico. Eu tenho que saber de tudo. Tem que estar informado de tudo. Pelo menos dentro do que o seu ensino eu tenho que saber. O guete, que é a carta de divórcio que o judeu dá para a esposa, dizendo, olha, você está livre, você está liberada do seu compromisso, você pode ir fazer o que você quiser, arrumar outro homem. É uma carta que você escreve, só que na carta, você declara ali na carta, um detalhinho que talvez você não ouviu ainda, você que já estudou sobre isso. Na carta ali tem uma cláusula que diz que você é responsável por aquela mulher. Que? Você é responsável por aquela mulher. Você tirou ela da casa dos seus pais. Você acolheu ela. E agora você a liberou. E você acha que ela vai ficar a ver navios? Sozinha? Você é responsável pela vida espiritual dessa mulher. Se ela arrumar outra pessoa, outro marido e não der certo, ela não pode voltar com você, você é responsável por ela. Você vai ter que cuidar dela. Você acha que voto é simples? Diante de Deus nada é simples. Por isso que Deus, o Eterno, Ele diz lá em Malaquias, eu abomino o divórcio. Nossa, Cleiton, mas você passou de voto para divórcio? Nossa, você está dando uma volta. Não estou dando volta nenhuma. Quando eu subi aqui, eu falei assim, Eterno, coloque na minha boca apenas o que o povo precisa ouvir.
apenas o que o Senhor quer falar com o povo. Então, se nós estamos falando sobre isso aqui, se você está aqui nesse momento, é porque você precisa ouvir. Então, toma cuidado. Quero fazer um alerta para você. Toma cuidado, se você está pensando alguma coisa nesse ponto, se eu fosse você, vou te dar um conselho de amigo. Lute pelo seu casamento. Lute pelo seu casamento. Eu não estou dizendo de quem já divorciou. Cada caso é um caso. Presta bem atenção, gente. Cada caso é um caso. Ninguém está aqui julgando ninguém. Mas eu tenho certeza que quando você ouvir, como você está ouvindo essa palavra, o Ruach HaKodesh, não sou eu, mas o Ruach HaKodesh tem penetrado no seu coração e tem tratado com você. Porque é Ele, não sou eu. Ele que convence do pecado e da justiça. Não sou eu, não é o pastor Marco. Você está me entendendo? O voto que você fez perante o altar, ele tem muito peso. Não como a sociedade aí fora tem pregado, que você pode ficar junto e pode largar. Você pode largar e pegar outra pessoa. Você pode se juntar a 1, a 2, a 3, a 4. Deus abomina. Deus quer que você viva uma vida de santidade. Deus quer mudar a sua vida, mudar o seu casamento, mudar a sua família. Deus quer que você tenha filhos e filhas perante Ele, para cumprir o propósito que Ele tem perante cada um. Você pode dar um glória a Deus? O povo ficou calado. É muito sério. O voto que você faz é muito sério. A palavra que você dá para o seu irmão é muito sério. Nós não podemos deixar a nossa palavra ser levada pelo vento. Nós temos que entender a responsabilidade dessa palavra. Olha só, sobre casamento aqui, dentro dessa liderança. 1 Coríntios 11:3. Mas eu quero que saibais que o cabeça de todo homem é o Machia, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça do Machia é Hashem, Adonai. Amém? O cabeça de todo homem é o Machia, Yeshua. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça do Machia é o Eterno. Tudo tem uma hierarquia. Na sua casa precisa ter uma hierarquia. Cada um tem que fazer o seu papel. Yeshua no papel de Yeshua, o homem no papel de homem e a mulher no papel de mulher. Aí sim você vai ter um casamento abençoado. Cada um fazendo o que foi designado. Olha o que fala em Gálatas aqui, Porque todos quanto dentre vós, tendo sido imersos no Machia, foram revestidos do Machia. Não há judeu nem gentil, nem grego nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque vós sois todo Israel um no Machia. Ah, mas Cleito, lá em cima está falando assim, eu não posso ir para lá. Ali em cima está falando assim que a mulher, que o homem é o cabeça da mulher, e a mulher, o cabeça de todo homem é o Machia, e o cabeça da mulher é o homem. Mas aqui está falando que o homem e a mulher é um só. Então eu vou te explicar, que você não entendeu ainda, porque isso aí é a confusão que todo mundo faz. Quanto à salvação, todos somos um no Machia. Quanto à hierarquia física na terra, o homem é o cabeça da mulher. Entendeu? Você é um com ela, mas você é o cabeça dela. O homem é o cabeça da mulher, e a mulher está sujeita ao marido. Porém, marido, você não pode usar disso e usurpar para humilhar, para denegrir a sua esposa. Antes você tem que amar, porque Saul falou assim: ame as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Ame. E o que Yeshua fez pela igreja? Deu a sua vida. Cada um o seu papel. A mulher tem o seu papel perante os seus filhos, perante a sua casa. E o homem o seu papel. Qual que é o papel do homem? O homem precisa trabalhar, acordar cedo, trabalhar, ser mantenedor da casa,
precisa dar uma direção para a mulher. O homem tem que ser consultado antes de fazer qualquer coisa. Por isso que o Eterno falou aqui, se o homem ouvir o voto, ele pode anular ou não, porque ele tem que ser consultado antes de cada coisa. É o papel do homem, é o cabeça. Só que infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, o cabeça tem perdido o sentido, tem perdido a cabeça. E a mulher tenta assumir. Aí é onde que o negócio dá errado. Porque a mulher foi chamada para uma coisa, o homem para outra. Só que tem casamentos que a mulher tem a necessidade de tomar a sua frente. Eu já sei disso também. Para esse casamento, homem, você tem que tomar a sua posição de homem, de líder, de cabeça. Se você quer ter um casamento abençoado, uma família abençoada. Amém, igreja? Já estou terminando, igreja, calma aí. Olha só. Timóteo 2,11. A mulher aprenda em paz, plenamente submissa, mas não permita que a mulher ensine ao homem, nem usurpe autoridade sobre o homem, mas esteja em Shalom, porque primeiro foi formado Adão, depois Havá, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, ela dará bênção e vida ao dar à luz, mediante os filhos que ela gerará, se naturalmente eles continuarem na emuná, na confiança, no amor e a viver de forma santa e modesta. Quando o Eterno fala aqui, que a mulher seja plenamente submissa, em paz, que ela entenda a sua submissão diante do casamento, mas não permita que a mulher ensine o homem. Esse ensine não tem a ver você ensinar, por exemplo, a palavra, não tem a ver com didática. Mas ensinar o homem é a mulher tomar a posição do homem, de mestre da casa. Você está me entendendo? A mulher pode muito bem ensinar numa casa judaica, ensinar a palavra de Deus. Ela pode subir aqui e ministrar, não tem problema nenhum. Ela só não pode tomar uma posição de liderança eclesiástica. É isso que a palavra fala, não sou eu. Amém? Vixe, concordaram não. A mulher tem a sua posição. O Eterno está dizendo assim, não foi o homem que foi enganado, foi a mulher. A mulher, quando sai um pouquinho de perto do homem, olha, vou trazer aqui, vou trazer para cá, gente, um pouquinho de paciência, já vou acabar, calma aí, só mais umas 2 horas, amém? A mulher saiu um pouquinho, Eva saiu um pouquinho de perto de Adão, um pouquinho só. Quando Eva saiu de perto de Adão, lá vem a serpente. Ô Eva, seguinte, Deus falou assim, não pode comer nada? O que eu quero dizer com isso? A mulher tem que estar sempre ao lado do seu marido. Um descuido que Adão deu, a mulher caiu e fez ele cair. Que é isso, Cleito? Você nunca ouviu falar isso, né? Você nunca tinha parado para pensar isso, já? Já ou não? Não, sim. Pode falar, gente. Um descuido de Adão fez com que permitiu que Eva transgredisse. A mulher tem que andar junto ao seu marido. A serpente foi na parte mais fraca de Adão. Por que, Cleiton? Então a mulher é fraca? Não, é a mais frágil, a mais valiosa, é a mais sensível. A posição do homem, naquele momento, era estar ao lado da sua esposa. Era estar ao lado de Eva. Só que um descuido de Adão fez com que toda a humanidade caísse. Irmão, o que eu quero dizer com isso? Esteja junto da sua esposa. Tenha uma posição de liderança com a sua esposa. Tenha uma posição de ensinar a sua esposa como se portar. Se você tem um problema com a sua esposa nessa área de submissão, converse com ela. Ensine diante da palavra. Não abandone a sua esposa apenas pelo temperamento, apenas pela cultura. Não deixe a sua esposa se afastar de você. Porque isso não vai gerar fruto bom na sua vida. Eva, transgrediu.
E pelo fato dela transgredir, o Eterno disse aqui, ó, contudo, ela dá bênção e vida quando ela dá a luz. Se os filhos continuarem na confiança. Aqui tem um segredo. O seu filho, mulher, você tem uma responsabilidade de ensinar o seu filho a conhecer ao Eterno, a caminhar diante da Torá, a propagar a Torá do Eterno nesse mundo. Então, se você cumprir esse papel, que não é fácil, o papel da mulher, esse papel, então sim, aí o Eterno estará sobre você, te abençoando, e você está sob a unção do Eterno. Estão entendendo? É assim que funciona a hierarquia, cada um no seu papel, cada um para o bem de todos, o homem para o bem da esposa, para o bem do filho, para o bem de todas as nações. A primeira igreja, a primeira carralho que nós fazemos parte, é o nosso lar, é a nossa casa. E é para essa carralho, é para essa igreja que nós temos que trazer a Torá do Eterno. Amém? Para finalizar, olha que bênção. Finalizar, gente. Provérbios 31:10. Provérbios é lindo. Esse Provérbios, nós lemos ele toda vez que a mulher acende as velas do Shabat. É bom que o homem pegue esse provérbio e leia para ela. É lindo, é maravilhoso. Diz assim, ó: quem poderá achar uma mulher virtuosa? Porque seu preço está além, muito acima dos rubis. O coração do seu marido seguramente confia nela, de forma que ele não terá nenhuma necessidade de despojo. Ela trabalha para fazê-lo bem e nem o mal, todos os dias da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, que o Eterno de Israel venha sobre a sua vida, que essa palavra venha ser instrução e crescimento para a sua vida, em nome do Mashiach Yeshua, amém.